Pessoal, muito bom dia para vocês. Por aqui, professor Adriano Remorini Traubach, disciplina Sociologia, primeira série do ensino médio, terceiro bimestre, segunda aula do terceiro bimestre. A aula de hoje, ela fala o seguinte, a segunda aula do terceiro bimestre. O que nos torna diferentes? O que torna o ser humano diferente? A aula de hoje, eu vou utilizar este livro de Sociologia, do Afrânio Silva e outros autores, Sociologia em Movimento, da editora Moderna, mas também eu utilizo outros livros, como esse aqui, ó, Sociologia, Silvia Maria de Araújo, Maria Aparecida Bride, Benilde Lenze Motim. Também eu utilizo este livro, Sociologia para o Ensino Médio, Nelson Dácio Tomasi. Sociologia Hoje, Igor José de Renaud Machado, Henrique Amorim e Celso Rocha de Barros, como também o livro Tempos Modernos, Tempos de Sociologia, editora do Brasil, Helena Boheme e outras autoras. Pessoal, o que nos torna diferentes? Nós sabemos que o que nos torna iguais é a cultura. Então, o que nos torna iguais é a cultura. E o que nos torna diferentes? São as chamadas diferenças culturais existentes entre as diversas sociedades e civilizações. Embora o homem seja um ser social, que ele agregue conhecimento, as diferentes sociedades e diferentes civilizações, elas geram cada qual a sua cultura. E, nesse sentido, existem as chamadas diferenças. E a construção da cultura, ela não ocorre de maneira harmônica e igualitária. Pelo contrário, ela é marcada por conflitos e relações desiguais. Como exemplo, as conquistas militares de cada sociedade, de cada nação. Uma nação sempre quer estar à frente de outra, com novas tecnologias, novos armamentos, a própria cultura. Uma sociedade, ela quer se impor sobre a outra. Então, o que nos faz diferentes é toda essa diversidade cultural existente entre sociedades e civilizações. Agora eu vou falar para vocês sobre o determinismo biológico e o determinismo geográfico. Eu comentei sobre eles na aula passada, só que em virtude da nossa segunda aula tratar sobre o tema o que nos torna diferentes, temos que fazer menção novamente ao determinismo biológico e ao determinismo geográfico. Então, o determinismo biológico. Determinismo biológico, ele está relacionado com as diferenças entre as sociedades, que elas seriam explicadas segundo o determinismo biológico com base nas características físicas da população. Assim, haveria uma correspondência entre as chamadas características culturais e a constituição genética da população, de uma população. Inclusive, este tipo de visão promoveu uma explicação cultural baseada nas diferenças biológicas que justificariam, entre aspas, a dominação das populações negras e indígenas pelos europeus. Segundo o determinismo biológico, os europeus seriam uma raça superior às outras raças, às outras etnias, o que não tem dado científico nenhum, como nós veremos mais para frente. Essa questão aqui foi a mesma que Hitler, na Segunda Guerra Mundial,
tentou trazer em relação à raça ariana de ser superior às outras. Não tem qualquer fundamento científico. Determinismo geográfico. Ele faz menção às características naturais das regiões, como o clima e o relevo, que, devido ao fato das pessoas morarem em determinada região, isso aí seria mais propício para causar essas diferenças culturais, promovendo o aumento da cultura, o aumento da questão econômica de determinada região, em detrimento à diminuição da cultura de outra população que vive numa região diferente, relacionada então ao clima e ao relevo. O determinismo geográfico, ele tenta explicar, por exemplo, o desenvolvimento do hemisfério norte. Ele fala que as pessoas que vivem no hemisfério norte, na região norte, elas teriam um temperamento mais racional e laboroso, em detrimento daqueles povos naturais de regiões mais quentes, como os que moram no hemisfério sul. Então, o pessoal que mora na região, no hemisfério norte, teria um temperamento racional e laboroso, daqueles povos naturais de regiões de clima temperado, ao passo que as populações de regiões mais quentes, como as que moram no hemisfério sul, possuiriam um comportamento mais displicente e não trabalhariam tanto, que devido ao calor do hemisfério sul, a pessoa não teria tanta vontade de trabalhar quanto as pessoas que moram na região norte, cujo clima é mais frio. Só que tanto o chamado determinismo biológico quanto o chamado determinismo geográfico são refutados, ou seja, eles são contestados pelas ciências sociais, pela chamada falta de base científica. Não tem fundamento científico nenhum essas afirmações. Embora ainda hoje influenciem o senso comum. Várias pessoas ainda hoje são influenciadas por essas ideias que não têm fundamento nenhum. Pois estudos antropológicos, a antropologia é a ciência que estuda o homem, mostram que sociedades de origens biológicas semelhantes, ou que ocupam a mesma região geográfica, ou seja, moram numa região geográfica próxima ali, apresentam comportamentos e formas de organização bem diversos, bem diferentes. Então, nem o determinismo biológico, nem o determinismo geográfico, com as suas afirmações, conseguem explicar essas diferenças existentes entre os povos, as sociedades. Então, quanto ao determinismo biológico, agora com um conceito dado pelo site passeidireto.com e a Universidade Uniceub, quanto ao chamado determinismo biológico, algumas antigas teorias atribuem características inatas, ou seja, intrínsecas, que estão relacionadas intimamente com aquilo, às raças ou outros grupos humanos. Exemplos. Algumas pessoas acreditavam que, segundo o site passeidireto.com e Uniceub, os nórdicos seriam mais inteligentes que os povos africanos, que os alemães teriam mais habilidade para a mecânica, que os judeus são negociantes por natureza, que os japoneses são trabalhadores e cruéis. Então isso aí já vem lá da época daquele conflito da Segunda Guerra Mundial, que o pessoal pensava dessa maneira, totalmente equivocada.
que no caso os japoneses são cruéis e outras coisas mais. Que os brasileiros herdaram a preguiça dos africanos e a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Onde, na realidade, constatou-se que não existe correlação significativa entre a distribuição dos caracteres genéticos, das características genéticas e os comportamentos culturais. Qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura, se for colocada desde o início em situação conveniente de aprendizado. Então, toda essa questão de determinismo biológico cai por terra por não ter fundamento científico. O nível das aptidões mentais é aproximadamente o mesmo em todos os grupos étnicos. Portanto, o determinismo biológico não constitui uma explicação coerente para a diversidade cultural. Essas citações, essas referências foram retiradas do site passeidireto.com e Uniceub. Ainda quanto ao determinismo geográfico, o site Passeio Direto e Uniceub fazem as seguintes afirmações: que os adeptos desta corrente, no caso do determinismo geográfico, acreditavam que as diferenças no ambiente físico condicionavam a diversidade cultural, e é um pensamento que vem desde a antiguidade. Só que, a partir de 1920, os antropólogos, como Vilas Boas, os irmãos Vilas Boas, Wisner e Kroeber, refutaram tais explicações e demonstraram que existem limitações da influência geográfica sobre os fatores culturais, como também é possível e comum existir uma grande diversidade cultural localizada em um mesmo ambiente físico. Quanto ao determinismo geográfico, são dados alguns exemplos. Por exemplo, as populações de lapões e de esquimós. Os lapões existentes no norte da Europa, enquanto que os esquimós existentes no norte da América. Ambos, tanto os lapões quanto os esquimós, se encontrariam na chamada calota polar norte, nessa região, que é uma região, é um ambiente geográfico muito semelhante, com um longo e rigoroso inverno, ou seja, uma região muito fria. Então, tanto os lapões que vivem no norte da Europa, quanto os esquimós que vivem no norte da América, eles vivem nessa chamada calota polar norte. E segundo o determinismo geográfico, por eles viverem em regiões semelhantes, eles apresentariam semelhanças culturais. E, na verdade, não é o que ocorre. A antropologia moderna, por fim, ela considera que não há como se admitir uma ação mecânica das forças naturais sobre uma humanidade puramente receptiva. Repetindo, a antropologia moderna, ela considera que não há como se admitir uma ação mecânica das forças naturais sobre uma humanidade puramente receptiva. A cultura age seletivamente. Então, pessoal, a cultura age seletivamente sobre o seu meio ambiente, explorando determinadas possibilidades e limites ao desenvolvimento. As forças decisivas ao desenvolvimento estão na própria cultura e na história da cultura. Então, as forças que são decisivas ao desenvolvimento
que faz de fato ocorrer o desenvolvimento é a própria cultura e a sua história, a história da cultura. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, deem o seu joinha. Não deixem de seguir o professor Adriano no canal do YouTube, canal Professor Adriano Remorino Traubach. E um grande abraço para vocês.